Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. A gente vai conversar sobre hipersensibilidade, laser terapia. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal ir entrando para conseguir acompanhar esse assunto que é de extrema importância. Acho, já manda para colegas de profissão para a gente conseguir ir conversando e compartilhando aí, porque todo dentista, na verdade, deveria saber sobre laser terapia, né? Boa noite, Matheus. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Como Tudo estamos? bem, tudo ótimo. Bom, hoje a gente vai conversar então sobre um assunto que o pessoal estava fervoroso, né, da gente falar sobre isso, sobre hipersensibilidade. A gente precisou adiar a última live e eu não poderia, antes da gente começar a falar, eu não poderia deixar de homenagear uma grande amiga que infelizmente eu perdi ela semana passada. E foi ela que me apresentou a laser terapia muitos anos atrás. Então eu dedico a ela essa live de hoje, a Bruna, minha querida, e vamos começar a falar sobre hipersensibilidade. Eu quero que você conte um pouquinho para o pessoal primeiro qual que é a sua história com o laser, para quem não te conhece. Só para o pessoal entender quem está falando com eles, porque o meu amigo aqui que está na live comigo, que inclusive vai ter uma palestra na grade oficial do CIOSP, falando sobre laser terapia na harmonização, mas o Matheus tem uma bagagem gigantesca para conversar com vocês. Eu quero que ele conte só um pouquinho, de uma forma bem rápida, a introdução do laser na vida dele, para vocês entenderem do que eu estou falando. Muito bem, eu comecei com laser no primeiro ano da graduação, lá em 2005. Já faz um tempo, já vamos fazer logo 20 anos aí desse começo. E, na verdade, lá na faculdade eu ouvi as pessoas falando que eles conseguiam fazer uma pessoa que não estava comendo por causa de radioterapia, quimioterapia e dor, a voltar a comer rapidamente. Eu pensei, caramba, como isso, né? Eu achei que a odontologia basicamente era só o básico que a gente conhece, né? E eu mergulhei nesse universo, falei, quero aprender isso aí. O que que é essa luz que faz as pessoas melhorarem? E desde então, nunca mais parei, né? Eu fui aprender, fui estudar, fui aplicar, a gente estuda até hoje, terminei meu mestrado, defendi meu mestrado faz 3 meses, aí são anos de trabalho, pesquisa, desenvolvimento de conhecimento para poder usar o laser hoje no consultório de maneira fácil, porque o laser, basicamente, ele vai me ajudar a dar mais conforto para o meu paciente. E meu paciente hoje, o que ele quer é conforto. Ele quer ser bem atendido e ele quer resultado. Então, o laser ajuda a gente demais. Então, eu comecei lá atrás pensando como é que uma luz faz uma pessoa voltar a comer, né? E hoje a gente tem um universo de coisas que a gente consegue fazer com ela. Isso que você falou, de a maioria dos dentistas, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, que não tem o laser, muitos ficam na dúvida sobre isso. Né? Será que realmente uma luz ela tem o poder de tratar o meu paciente realmente? Será que é um efeito placebo? Tem gente que não acredita muito nisso, né? Mas a gente consegue ver na prática clínica e não só na parte clínica do dia a dia, mas nos artigos científicos, nas pesquisas desde muito tempo Uhum. atrás a gente consegue observar que são efeitos reais. Então, por isso que eu convidei o Dr. Matheus para falar aqui um pouquinho sobre a laser terapia na hipersensibilidade, porque uma das maiores dificuldades, Matheus, na prática dos dentistas em relação ao Uhum. clareamento é conseguir prevenir a hipersensibilidade ou, se ela acontecer, como que eu consigo tratar? Sim. Muitos aqui não têm o equipamento e o objetivo é abrir os olhos de vocês não só para as tecnologias na hipersensibilidade, mas a possibilidade de ter um equipamento que vai abranger muitas coisas aí na sua rotina, Uhum. né? Então, vou dar uma breve introdução aqui. Vou te dar um caso clínico e eu quero a sua resposta, tá? Por exemplo, eu, Isabela, fui realizar um clareamento dental no paciente e não observei que ele tinha uma trinca ou uma recessão um pouco grande, que a minha barreira não foi o suficiente para Uhum. conseguir impedir essa oxidação acelerada do gel nessa região descoberta, né? Então, o gel entrou em contato com os túbulos dentinários e causou uma hipersensibilidade, que pode ser imediata ou tardia no paciente.
Matheus, como que o laser vai agir nesse dente, falando um pouco da parte física, e qual vai ser o efeito? Como que eu consigo tratar essa hipersensibilidade com o laser? Qual que é melhor? Como que funciona isso? Tá, então eu vou até aproveitar a pergunta da Aide, que ela perguntou assim, ó, poderia explicar a nível celular que o peróxido, ele, como ele dói, por que dói, Uhum. né? Como que vai acontecer e até que o laser vai fazer? Eu vou aproveitar esses ganchos, porque basicamente a dor é uma resposta do nosso organismo a algo que não está legal, ponto. Então, se o gel ele entrar em algum lugar onde ele não deveria, o que eu vou ter, a resposta é hipersensibilidade, né? Eu vou ter dor. E o laser terapêutico, o laser de baixa potência, ele é um laser que é analgésico, anti-inflamatório e biomodulador. Então vamos imaginar que na hipersensibilidade do clareamento, o que vai acontecer é que o gel e aquelas milhares de bolinhas de oxigênio que ele está gerando para fazer com que tenha o processo de clareamento por óxido e redução quando a gente usa o gel, né, e que por deposição de energia quando a gente usa o LED violeta não vai ter essa irritação, né, mas quando eu usei o gel e tive essa sensibilidade, eu vou ter então um desencadeamento de uma resposta, eu vou ter essas bolinhas estourando na minha inervação, consequentemente o meu corpo vai entender isso como dor. O que o laser vai fazer? O laser ele vai atuar diminuindo a sensação dolorosa imediata, então a primeira resposta que a gente vai ter do paciente é diminuição de dor, né? E, consequentemente, eu tenho... Quem já teve a sensibilidade do clareamento? Eu, Isaac, quando eu comecei a fazer clareamento, eu pedi para fazer clareamento em mim sem barreira, para Ai, eu meu sentir se Deus. essa dor era de verdade mesmo. Eu lembro dessa dor até hoje, foi em 2011 que a gente fez isso, 2010, perdão. Foi em 2010. E eu acredito que eu lembro da dor. Eu pedi para fazer metade com barreira e metade sem a barreira Eu te incisal. entendo, E porque eu fiz com barreira e eu lembro da dor, imagina você sem. É o suicídio quase. eu tenho muito desgaste, né? E naquela época eu já tinha mais, já tinha desgaste, eu já tenho mais, mas naquela época eu já tinha. E eu lembro da primeira pontada que eu senti, tá? Então, você perde o controle. Não é uma dor legal, não é uma dor que você controla, né? E o que o laser vai fazer, claro, o que eu tenho que fazer quando eu tenho hipersensibilidade? Eu tenho que tirar aquele gel, o máximo, inativar esse gel ao máximo e entrar com uma resposta. Quando eu comecei a trabalhar com clareamento, lá em 2010, 2009, os protocolos americanos de clareamento indicavam um Advil antes de começar a sessão de clareamento. Já entrava com anti-inflamatório analgésico antes de começar porque ia doer, né? Então, assim, não tem nada a ver com o que a gente pratica hoje, porque, assim, hoje a gente já sabe de onde que a sensibilidade pode vir e que ferramentas que eu vou usar para combater essa sensibilidade se ela acontecer, né? Então, o laser, o que ele vai fazer? Ele vai cortar a dor, vai cortar o processo inflamatório de irritação que o gel vai fazer naquela polpa, direta e indiretamente. Consequentemente, vai baixar a dor, vai diminuir a resposta inflamatória e a gente sabe que tardiamente ele vai ajudar, se eu tiver alguma exposição radicular e tudo mais, ele vai ajudar a minha polpa a se proteger de dentro para fora, né? O laser ele não atua só na hipersensibilidade do clareamento, ele atua na hipersensibilidade de maneira geral. Então a gente consegue ter uma resposta muito interessante e rápida do laser nesses casos. E qual é o mais indicado? Essa também é uma grande dúvida dos dentistas. Será que eu uso laser vermelho, infravermelho? A maioria não sabe a diferença entre eles. E também se é Uhum. possível usar os dois juntos, o que seria melhor? O que a gente sabe, assim, por um resumo bem rápido, né, da indicação das cores, né, porque cada cor hoje a gente entende, né, a função dela, a gente tem que aprender muita coisa ainda do que as cores de luz podem fazer, mas basicamente a luz vermelha, ela vai atuar diretamente na mitocôndria das minhas células, fazendo com que eu produza mais ATP. Então, a luz vermelha ela é muito indicada para reparação de tecido mole, quando eu preciso justamente de mais energia para acontecer algum processo. Agora, o infravermelho ele vai atuar muito bem em dor, nervo e osso. Então, se eu preciso tratar uma parestesia, uma paralisia, ajudar na cicatrização e na reparação e na deposição óssea de um implante, o infravermelho vai atuar. E, em casos de dor, te digo que a gente tem artigos muito interessantes mostrando que com vermelho e infravermelho a gente consegue acalmar essa dor. Clinicamente é o que a gente observa, não está errado usar nenhuma delas,
mas eu tenho muito mais sucesso usando o infravermelho nesses casos. Eu percebo que ele é muito mais rápido para ajudar nesse processo. A gente sabe que ele domina a dor de uma forma muito mais intensa. Então, o infravermelho hoje é a cor de eleição que a gente vai usar de laser no caso da hipersensibilidade. Eu falo muito para os alunos assim, uma comparação para quem não está acostumado a falar essa linguagem da laser terapia, que o vermelho ele vai atuar como uma dipirona e o infravermelho como um Dexa, Perfeito. praticamente, né? Uhum. Então ele vai ter o seu efeito, mas é um efeito um pouco mais superficial. Sim. Então, se a gente consegue selecionar um que vai ter um efeito mais profundo, né, é o mais interessante pra gente, porque é como se a gente quisesse adormecer essa inervação, né? Porque é o nervo que conduz esse estímulo de dor, na verdade. Então, é o que Uhum. mais incomoda, essa sensação de choque e tudo mais. E aí, você indicaria que, independente do caso, se o paciente tem recessão ou desgaste, fazer um protocolo prévio de laser antes do clareamento e via de regra, ou não? Só depois se o paciente é apresentador? Só depois se ele tiver dor, tá? Porque o que acontece é que, assim, você fazendo um clareamento bem feito, a chance de você ter dor é mínima. Então, seria mais ou menos a ideia de eu tomar uma dipirona antes de eu sequer poder ter dor de cabeça. Não faz muito sentido eu ter esse tipo de abordagem de tentar tomar. Eu acordo e tomo uma dipirona porque eu posso ter dor de cabeça hoje. O ideal vai ter uma vida, uma rotina que não me gere dor de cabeça. E aí, consequentemente, eu não vou precisar tomar dipirona. Né? Fazer o laser antes não é necessário, tá? O que a gente percebe e sabe, sim, é que se houver a dor, aí sim eu vou ter um enorme sucesso usando, inclusive, o laser nesses casos. Ó, e a Geisa perguntou: para a sensibilidade pós-clareamento, seriam quantos joules? E se faz a aplicação na coroa e a nível periapical? Boa. Joule é a medida de energia para a luz, né? É a quantidade de energia que a gente usa. A luz a gente não enche um copo, então a luz não mede em ml, não mede em grama, a luz a gente mede em joule, né? Essa é a unidade de medida de luz. E a gente normalmente usa ali de 3 joules em média por ponto para fazer irradiação. E a irradiação ela é feita da seguinte forma: a gente faz 3 pontos na região cervical do dente, então isso é o mais perto de um dente que eu tenho aqui perto de mim. Mas vamos imaginar que a raiz está aqui embaixo, então eu tenho a cervical, né? Eu vou fazer um ponto medial, um ponto mesial e um ponto distal, um ponto médio. Então, 3 joules, 3 joules e 3 joules. E lá na apical, como se fosse fazer uma anestesia no paciente infiltrativo, eu irradio com mais 3 joules. Normalmente é esse protocolo que a gente faz com infravermelho. E é necessário ter uma certa distância, pode ficar mais próximo do tecido. Boa, lasers terapêuticos sempre em contato. A gente sempre encosta o laser onde a gente vai irradiar, porque o cálculo do laser é medido justamente a partir desse toque. Se eu afastar, se você pegar uma lanterna e afastar ela da parede, você vai ver que ela desfoca, né? A luz abre e o laser também, por mais que ele seja uma luz colimada e coerente, ele vai perder um pouco dessa energia. Então, se eu afasto, o que acontece é que eu vou ter uma dispersão dessa energia. Não vão ser mais 3 joules que eu estou irradiando. Então, laser eu sempre toco. Eu não enfio o laser. Não precisa Tem gente que tem a machucar mãozinha um pouco ali na mais gengiva, né? pesada. Não é para eu dar um outro problema para o paciente de novidade. Eu só trato hipersensibilidade. Então, eu toco, irradio e pronto. A Ingrid comentou aqui, é o tema do meu TCC justamente esse, e eu tô surtando. Não Então você surte, tá não acompanhando tem as erro. pessoas certas, Ingrid. Vem com a gente que tá tudo certo. Ó, a Mari perguntou, Izzy, Matheus, oi Mari, tudo bem? Ela falou, e o LED vermelho, antes ou depois de iniciar a sessão de clareamento? É interessante? Pode ser que você não precise, se fizer direito, não há necessidade de radiação, mas se você for irradiar, é depois, tá? Fazer antes não vai ter nenhum tipo de melhora de proteção. Clinicamente a resposta é muito parecida. Então, como o tempo é dinheiro, não vamos gastar mais tempo com isso, né? Aprenda a fazer a barreira da forma correta, a técnica da forma correta, que provavelmente são raros casos que
vai precisar usar a luz. E assim, né, Isa? Mas espera, LED vermelho, laser... A nossa célula sabe se eu estou usando laser ou LED? Nossa célula não sabe. Nossa célula sabe cor. Ela Uhum. recebe vermelho, ela recebe amarelo, ela recebe azul. Isso ela sabe. Né? A diferença do laser para o LED é a qualidade, o tipo de luz que são construídas e a forma como a luz é construída também. Mas o laser ele costuma mostrar resultados clínicos mais expressivos, principalmente em regiões mais difíceis de irradiar, tipo dentro da boca e tal. Então, normalmente a gente escolhe laser para trabalhar dentro da boca, mas se você tiver uma hipersensibilidade um pouco generalizada e você precisar irradiar de forma rápida, se você tiver um cluster de infravermelho, você vai arrasar melhor ainda. É que eu sempre falo, né? O LED, o laser, ele é uma escala. Quando você decide trabalhar com eles, você precisa entender o que cada um vai te agregar ali. E, na verdade, seria perfeito se todo mundo pudesse investir em tudo, né? Uhum, Então, como tem sim. alguns equipamentos que acompanham LED vermelho, eu sempre falo para os alunos: na dúvida, não tem nenhum equipamento, usa o LED vermelho para ir auxiliando a controlar, mas quando puder, invista no laser, porque o laser Vai ter vai conseguir bastante abranger diferença. muito mais. E outra Uhum. dúvida, me mandaram aqui por direct, não mandaram aqui no chat, gente. Pode mandar no chat, fiquem tranquilos, não precisam ter vergonha. Se o paciente teve sensibilidade, quantas Tá. vezes eu posso aplicar o laser e qual é o intervalo ideal para eu ter uma melhora desse paciente antes de fazer a próxima sessão de clareamento? Boa. Então, assim, ó, não existe um limite de sessões que você vai fazer. O ideal é fazer dia sim, dia não, tá? O que a gente percebe na hipersensibilidade é que aplicações diárias não são tão eficientes quanto se eu dou um tempo de um dia para o outro. Eu faço hoje, pulo amanhã, faço depois de amanhã, pulo outro dia e faço mais um. Isso costuma ter uma resposta excelente, assim, ela trabalha em máxima a entrega do laser, a entrega de energia, tá? Agora, isso é importante. Se o paciente teve uma hipersensibilidade desse jeito, alguma coisa saiu muito do controle. Isso não é normal de acontecer, né? Então, assim, não é para ficar uma semana com dor. Se ficou uma semana com dor, alguma coisa se errou bastante no sentido de ou a luz esquentou, e eu já vi muita gente fazer clareamento com fotopolimerizador, e aí vai doer o ano inteiro, se não Vai der causar canal uma ainda tá rinite. ótimo, ótimo, né? Ou a barreira foi muito simples. E aí precisa melhorar. Muito, tá? Sim, a hipersensibilidade pelo clareamento, ela tende a durar aí no máximo 24 horas. No Né? Ela máximo, isso tem um aí. pico ali durante 4 horas depois do procedimento, 5 horas, e até 24 horas pode sentir. Uhum. Alguns pacientes que são mais sensíveis, naturalmente, vão sentir no máximo, assim, casos bem difíceis, 48 horas. Mas é isso que o Matheus falou. Se vocês tiverem pacientes com uma hipersensibilidade que ultrapassa 48 horas, vocês precisam ver se não houve extravasamento de gel clareador para outros lugares, né? Como o tecido gengival. Porque Uhum. assim, eu vejo muito, Matheus, quem trabalha com os géis mais translúcidos, né? E acabam mesmo aplicando em pequena quantidade, mas não tem uma barreira aderida. Hoje a gente sabe Tá. que até existem marcas de barreira que tem pouco polímero e acabam não aderindo tanto nos tecidos Uhum. gengivais, que já tem uma lubrificação, e o extravasamento do gel por debaixo da barreira. Sim. Isso causa uma necrose superficial no tecido, em toda a região que você aplicou gel clareador, inchaço do lábio, várias coisas, que aí sim, quando esse incômodo está instalado, ele pode durar até 10 dias, essa completa cicatrização. Uhum. E nesse caso, a gente vai usar o laser para nos auxiliar na regeneração desse tecido, né? E para tentar controlar também a inflamação. Mas aí o problema já está instalado, foi uma falha técnica, Mas né? a dor vai ser Sim, diferente, né? Essa dor, ela é muito diferente da dor da hipersensibilidade. Então você vai conseguir mapear. Segundo, o laser que você vai usar para fazer o reparo do tecido é o vermelho, não é o infravermelho, né? Então, você vai usar o vermelho para ajudar a cicatrização da região, porque o gel clareador ele é cáustico, então ele vai causar sim necrose, morte celular, queimadura e tudo mais. E o laser vermelho vai atuar muito tanto na cicatrização quanto na dor. O laser vermelho ajuda muito na dor de tecido mole, ele ajuda nesse reparo. Então você une o útil ao agradável, mas
muita atenção. Isa, para você ter uma ideia, eu estou terminando o tratamento de uma paciente que ela estava tão traumatizada com clareamento que ela só aceitou experimentar uma sessão se eu sedasse ela com óxido nitroso. Nossa. Ela queria muito clarear o dente, muito, muito, era o sonho da vida dela. Mas ela já tinha sofrido tanto com dor que por mais que eu tenha explicado que eu ia fazer uma técnica mais avançada de proteção e tudo mais, ela falou assim, tá bom, mas eu só deixo você fazer se você me sedar. Eu quero estar dormindo, quero estar sedado. Eu falei, bom, o óxido nitroso não vai te deixar dormindo, mas ele vai tirar seu medo, vai te deixar mais tranquila. Hoje, a gente está na 6ª sessão de clareamento, ela vai rindo para o consultório, eu nem preciso sedar ela mais. Ela já sabe que não dói, ela já ganhou a confiança de que não é esse o problema, né? Então, imagina, ela estava traumatizada, era o sonho da vida dela fazer clareamento, e ela só topou fazer porque, como eu trabalho com sedação, ela falou, tá bom, você me cede e nós vamos ver o que acontece. Para chegar nesse ponto é porque ela foi realmente submetida a uma dor muito forte, né? E, bom, já viram que resolveu, porque hoje eu não preciso sedar, ela chega rindo no consultório, a gente clareia numa boa, ela vai embora sem dor, não tem dor depois, porque isso é controle de técnica, manejo e saber conduzir o paciente. Sim, com Por mais que eu certeza. soubesse, Entender a dor dele, por né? mais que eu soubesse que não ia doer, eu precisava deixar ela mais calma, né? Então a sedação me ajudou nisso, mas se a gente for pensar, não precisamos chegar nesse ponto. Eu dominando a técnica, eu não preciso traumatizar meu paciente para depois fazer mais uma coisa nele, né? Então, no começo eu pensei, poxa, será que eu estou exagerando? Será que em sedar paciente, as primeiras 3 sessões a gente fez com sedação. E no Que é final da terceira, na maravilhoso. verdade, Não precisa para o clareamento, mas é sensacional. não, fantástico, porque a gente tirou o trauma de uma pessoa. Na terceira sessão, eu sedei ela no começo e tirei ela da sedação, no meio do clareamento, para ver como que ela respondia. Eu fui conversando com ela, fui mostrando. A hora que terminou, ela viu que ela não estava sedada. Falei, viu, então, tá tudo bem. Você quer continuar pagando X por hora só para eu sedar você? A gente pode continuar. Mas eu acho que não precisa. Vamos experimentar uma 100? Aí ela fez uma 100 total e tal, pronto, acabou. Resolvi. Né? Gerou Então a gente precisa ter esse cuidado confiança. de não deixar o paciente passar por isso. Sim. O Carlos mandou um elogio pra gente. O Carlos é um aluno meu muito querido. Ele falou: duas pessoas que apresentam muito conhecimento, uma expert em clareamento e outro mestre do laser, sempre passando conhecimento de uma forma bem didática. Valeu, Muito Carol. obrigada, Carlos. Muito obrigada mesmo. A Paula perguntou: com LED violeta vocês usam apenas o clareador da Laser Smile? Paula, eu vou falar por mim, tá? Depois eu vou pedir a opinião do Matheus. Uhum. Mas assim, a gente precisa de um gel que seja incolor para ter interação ali na superfície e não atrapalhar com a luz conseguir quebrar o pigmento no interior do dente e não o do gel. Uhum. Então a gente vai ter poucas marcas no mercado que oferecem esse gel incolor nas concentrações desejadas. Uma alternativa que nos ajuda um pouco, mas que não tem a consistência ideal para trabalhar, são alguns clareadores caseiros que a gente tem de peróxido de hidrogênio a 10% ou carbamida 35 ou 37 que vai converter em hidrogênio. Então são alternativas para a gente trabalhar com a luz, tá? Você não precisa ficar preso a uma única marca. Uhum. Mas a gente ainda tem pouco no mercado disponível ainda de gel incolor, né, Matheus? E a gente tem o domínio do produto, quando a gente domina muito bem, sabe entender quando ele está em máxima, quando já passou do ponto e tal, a gente fica super acostumado a caminhar bem. Então, hoje a gente tem poucos produtos, ou eles têm cor. Então, assim, normalmente eu tenho trabalhado só com da laser mesmo. É porque ele rende bastante. A gente não tá aqui fazendo propaganda, a gente não é pago para isso, tá? Por mais que muitos achem, a gente não é pago para isso. A gente só fala aquilo que a gente usa mesmo, para falar Isso que a gente gosta. para Uhum. vocês não gastarem dinheiro à toa com coisas que não funcionam. E esse produto da Laser, ele tem uma qualidade muito boa, ele permite você dosar a quantidade que você quer para aquele paciente. E ele rende Uhum. muito, pelo menos sim. O que eu sinto na prática clínica Sim, é que o custo-benefício é dele ótimo. é excelente. Tá? O Carlos perguntou: quantos joules do laser vermelho devemos aplicar sobre a área ulcerada pelo gel clareador se ela tocar o lábio ou a mucosa? Se seria o mesmo protocolo de afta? O mesmo.
2 a 3 joules de vermelho por ponto são super eficientes para ajudar a reparar. E outra coisa, Matheus, vamos falar sobre a questão financeira, porque é muito importante, né? Quanto a gente tem que investir hoje para comprar um equipamento de qualidade que vai oferecer o que a gente precisa, né? E como que eu consigo aumentar a receita do consultório com esse tipo de tecnologia? Essa pergunta é muito boa, né? Porque, na verdade, eu não consigo enxergar essas coisas como gasto. Laser, para mim, sempre foi investimento. Por quê? Porque ele agrega muito valor naquilo tudo que eu faço. Então, pensa, a gente está falando especificamente de hipersensibilidade aqui, né? É uma patologia que a gente tem que o laser resolve, mas ele resolve outras 500 mil coisas. E quando a gente fala de tecnologia para o nosso paciente, né, isso remete ele a algo melhor. Quando a gente fala de laser, quando a gente fala do cuidado, quando a gente fala do domínio da técnica, quando a gente fala disso, isso agrega muito valor para a gente. Então, automaticamente, o paciente ele fica mais confiante e disposto a realmente investir mais numa técnica mais moderna, em algo diferenciado, em algo melhor. Não estou dizendo aqui que é para você enfiar a faca até o fim e até o talo e tal e cobrar 10 vezes mais no clareamento. Mas muitas das vezes, pelo simples fato de eu falar para o paciente que nos meus procedimentos a gente faz uso de tecnologia para aumentar conforto, para proteger o paciente, para fazer com que ele recupere mais rápido, isso por si só já paga o custo que eu teria dele por mês. Né? É igual a gente comprar uma alta rotação melhor, é igual a gente ter. São investimentos que a gente faz em benefício do paciente e nosso também, né? Sim, eu Então, vejo muita gente investindo muito dinheiro em fotopolimerizador, por exemplo, e não querendo uhum, comprar um laser. Para mim, isso não faz muito sim. sentido. E assim, ok, você tem que comprar um bom foto, e principalmente você pode, compre vários, mas você tem que saber muito se impor e mostrar para o seu paciente aquilo que você está fazendo. O que, que é isso? Eu gosto muito desse ditado que fala assim: galinha que bota ovo e não cacareja, vira janta. Né? O fazendeiro não vai dar valor para aquela galinha por melhor botadora de ovo que ela seja. Né? A gente tem que aprender a botar nosso ovo e cacarejar. Então, assim, muita gente compra um fotopolimizador de 9, 10 mil reais e deixa ele encostado no consultório e não usa, usufrui tecnicamente, mas não usufrui mais do que isso daquilo, né? E assim, eu brincando com o laser, eu sempre tenho motivo para conversar com qualquer paciente dele, de tecnologia, de falar um pouquinho dele. Olha, aqui no seu caso, a gente vai fazer a extração e no final eu já vou irradiar com laser para você ter menos dor, cicatrizar mais rápido e vai custar a mesma coisa. Não fica mais caro o meu procedimento, pode ficar tranquilo, né? Porque assim eu tenho mais segurança no pós, meu paciente fica mais confortável e ele fala para todo mundo o que eu fiz. Hoje uma paciente saiu do consultório falando assim: meu, você só pode ser bruxo, porque com uma luz dessa que melhora tudo, que ela não tem mais dor nenhuma, só pode ser bruxaria. Eu falei: isso mesmo. Eu sou o bruxo que cuida bem de você. Obrigado. Sabe? Ela já sabe do laser, ela já sabe tudo, ela já está sentindo os benefícios disso, né? Então, a gente precisa largar a mão da vergonha. Claro, cada um vai ter seu jeito de falar, explicar, mostrar, mas a gente tem que mostrar que a gente sabe, que a gente domina. Comprar o aparelho e também pôr ele no pedestal, ele não vai fazer nada, ele é só uma ferramenta, uma bendita ferramenta. E ferramenta sozinha não faz nada. A ferramenta precisa de coisas juntas dela, no caso nós, para usar. Meu laser, ele está na minha mochila, eu esqueci de trazer ele aqui para perto. Lá ele não serve para nada, ele é um peso de papel, que custa aí 5,5. Lá ele não está fazendo nada. Mas, comigo junto, meu, a gente faz um monte de coisa, né? Então, assim, isso depende muito de mim. Muita gente vai para o CIOSP e compra aqueles equipamentos, legal, tal. Passa um mês, tá tudo no fundo da gaveta e o cara tá xingando que tem um monte de boleto para pagar. Porque ele tem que mudar a ferramenta principal, que é essa aqui, para parar de pensar que algumas coisas são custo, só custo. E que eu preciso usufruir daquilo e tirar. Não adianta nada eu saber a melhor técnica de clareamento
se eu não falo dela para os meus pacientes, se eu não sei mostrar para eles de forma simples, prática e direta, que eu sei fazer, Exatamente. E você né? sabe que eu percebo que muitos fazem a ordem inversa ou até acham que é só um equipamento, que é apertar alguns botões para todo mundo que vai funcionar. Porque as pessoas, elas tendem, os dentistas tendem a comprar o equipamento e depois que vê que não consegue ter resultado, ou culpa o equipamento, ou entendem, Uhum. poucos entendem, que não, eu preciso me capacitar para utilizar esse equipamento da melhor Sim, forma, né? Então é aquela velha história de comprar uma Ferrari e não saber pilotar. isso. Então, para você ela não vai servir, né? Mas Não. muitos fazem esse caminho inverso aí. Então, invistam na mesma proporção. Procurem ter segurança para conversar com o paciente de vocês, mas a segurança só vem do conhecimento que você adquire. Né? Então, não é só prática clínica. E você vai conseguir oferecer o melhor, aproveitar o melhor do seu equipamento, se você estudar para isso. Né? A Angeli falou aqui, eu comprei o da Laser Smile e vou comprar o curso de vocês dois. Preciso aprender urgente a captar e quero agregar. E vai aprender a captar, a agregar e vai ganhar dinheiro com Sim, isso. E o paciente vai ficar mais feliz e vai trazer outros pacientes. É assim que funciona. Tem que fazer uma forcinha de estudar. Não tem exato, né? milagre. E hoje a Não gente tem fórmula consegue milagrosa. dar tudo mastigado para vocês. Então, tudo que a gente penou para aprender, o Uhum. que a gente está falando aqui para vocês, para entender esses conceitos e conseguir falar de uma forma mais simples, né? Para que todo mundo, Uhum. independente se é um iniciante, intermediário ou avançado na odontologia, consiga entender. Né? Então, é por isso que, como eu falei no começo da live, antes de você entrar, eu já abri as inscrições para a Jornada Viver de Clareamento, que Show. são 4 dias, que é um evento gratuito que acontece online, mas para vocês aprenderem de forma gratuita como funciona o clareamento, quais são os passos essenciais para você fazer no consultório. Tá terminando a live, é só você clicar no link e receber todas as informações, vai ser daqui 2 semanas. E é muito importante que a gente invista, né? Nesse caso, investir tempo, né? Porque não vai precisar investir dinheiro na jornada, mas investir tempo para você aprender. E, Matheus, aquele dentista que quer investir no equipamento de laser, mas ele veio hoje na live sabendo que ele pode usar para hipersensibilidade. Ele consegue aproveitar esse equipamento para outras coisas dentro da odontologia? Eu sei que é para mil coisas, mas eu quero ver você falar. Então, como o laser é um analgésico, anti-inflamatório e biomodulador, eu não sei vocês no consultório, mas praticamente tudo que eu faço no consultório ou dói, ou inflama, ou eu preciso de uma resposta do tecido para recuperar. Vamos lá. Na pério, na endo, na dentística, na prótese, na cirurgia, no implante, na ROF, em tudo quanto é lugar, eu vou ter essas respostas. E eu sabendo que no laser eu tenho um analgésico, anti-inflamatório e biomodulador, ele vai me ajudar nesses reparos, descontaminações, desinflamações. A gente consegue fazer o ILIB, que é o laser sistêmico, o soro da juventude a laser. A gente consegue fazer DTM, ossa-integração mais rápida, diminuidor, preparo de... Gente, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer. Quer um exemplo básico, assim? Hoje eu fiz uma profilaxia num paciente que fez lente de contato nos dentes todos de porcelana, tudo inflamado, não escovou direito. Fiz toda a raspagem dele, a descontaminação, aquela sangueira maravilhosa. Terminei sabendo que, por causa dessa da inflamação da gengiva que ele tinha, já catei meu laser, desinflamei toda a região, irradiei para ele não ter dor pós-raspagem. Mandei uma mensagem para ele agora na noite, no começo da noite, antes da gente vir aqui para lá, e para perguntar como é que ele estava. Ele falou que estava tomando Heineken gelada, que estava sem dor. Olha lá. Na limpeza. E assim, hoje eu cobro R$ 450 na minha profilaxia. E ninguém fala um A, reclama. Porque dentro da minha profilaxia eu faço um protocolo de laser. Para não ter dor depois, para ajudar na descontaminação. Então, isso é um exemplo básico e todo mundo faz profilaxia, imagino É eu. Né? literalmente Claro, sentir na pele, né? a gente está aqui fazendo isso o tempo todo, né? E aí, se a gente não tem ferramenta, eu vou ser igual a todo mundo. E aí eu não posso reclamar que meu paciente trocou de mim para o outro colega por causa de R$ 30. Sim. Porque daí, se eu sou igual, lascou.
entendeu? Então, a gente usa o laser como justamente um diferencial para que o paciente olhe com outros olhos para a gente de que a gente domina. Só que assim, não adianta comprar o laser sozinho, ele não vai fazer nada, você tem que estudar. Tem que fazer essa forcinha. Desculpa dar essa notícia que a gente tem que estudar, mas não cai do céu, infelizmente, né? Então, a gente tem a chance de estudar para se diferenciar, destacar e aparecer no mercado. Simples assim. Sim, com certeza. A Geisa fez uma pergunta muito interessante. Ela falou: vocês costumam associar o laser com o obliterador para hipersensibilidade? Eu acredito que ela deve estar falando de dessensibilizantes, né? Sim. E ela tocou num assunto que é assim: dessensibilizante, até 3 anos atrás, mais ou menos, eu recomendava sim que em alguns casos utilizassem, porque a maioria tem nitrato de potássio, Sim. que não vai ter uma ação obliteradora, mas sim uma ação direta na fibra neural para controle da dor. Porém, saíram 4 artigos com amostras bem grandes e bem Uhum. interessantes, falando da falta de eficiência do dessensibilizante, saiu agora em 2023, e eles foram unânimes em ter uma porcentagem só de 5% que é efetivo no tratamento da Sim. hipersensibilidade. Então, se a gente colocar numa balança ali, se hoje, atualmente, vale a pena investir num dessensibilizante, num gel dessensibilizante, que vale a pena lembrar vocês, não é aquele produto neutralizador que vem nos géis clareadores. Aquilo é só para quando o gel entra em contato com mucosa, tá? O dessensibilizante é como se fosse um gel de clareamento caseiro. Ele tem essa consistência de gel, a maioria, e ele vai ter nitrato de potássio e flúor na fórmula. Uhum. Então, para um produto que vai tirar 5% da minha dor e que vai me fazer gastar aí pelo menos uns 40 minutos de hora clínica do consultório, não vale a pena. Né? O quanto você vai gastar aí de gel para tratar isso, um dessensibilizante, vale a pena você investir num laser que vai agregar muito mais Sim. valor, e é o que a ciência tem mostrado para nós. Então, eu não recomendo que você faça essa associação, porque é um gasto desnecessário. Né? A Paula perguntou. A Paula, na verdade, falou: uso muito laser nos meus pacientes oncológicos, em herpes e mucosite. É fenomenal mesmo. Fenomenal. A Lê perguntou: você indica o laser para todos os casos de clareamento ou só quando o paciente relata que já tem sensibilidade? Acho que ela não pegou o que a gente estava falando antes. É. A gente Uhum. sempre vai indicar quando o paciente apresentar hipersensibilidade. O que o Dr. Matheus falou é que a gente precisa ter um cuidado técnico ali para aplicar a nossa barreira, aplicar o gel clareador. Se você tomar esses cuidados, né, com as áreas que você vai aplicar, a sensibilidade não vai acontecer. Se ela acontecer por algum erro, aí você entra direto com o laser, né? A Marli perguntou: qual a diferença do laser Smile e da DMC? Vocês poderiam me ajudar com isso? Fica à vontade, Matheus. As fábricas são diferentes, mas os lasers eles têm as mesmas potências, as mesmas características, então são marcas muito boas, tá? Como aqui a gente falou, a gente fala o que a gente gosta muito de trabalhar. Assim, a diferença primordial para mim está na empunhadura para você usar o laser da DMC e o laser da Laser Smile. Eu sou muito mais, eu acho muito mais prático a empunhadora do laser da Laser Smile, do Laser Hand, porque ele é igual uma caneta. Sim, ele Então eu acho ele não muito, tem aquela muito mais curvatura prático. que é um O da pouco DMC é difícil tipo de uma você pegar. pistola. E aí você acaba ficando meio longe, né, da irradiação, ou você tem que segurar ele de uma maneira diferente, aí ele faz um contrapeso que acaba doendo a mão em alguns casos. Então, assim, eu trabalho muito com laser da Laser Smile, tenho muito conforto de trabalhar, viu? Postando foto no Instagram, inclusive, fazendo laser com 2 lasers, inclusive às vezes um da DMC e um da Laser Smile, depende de qual está sendo usado, em qual consultório. E o resultado para a célula é luz e laser, tá ótimo. Mas eu gosto muito da empunhadura da Laser Smile, Laser Hand. Então hoje ele tem sido o que eu mais tenho usado aí, disparado no consultório, por causa do conforto. É um laser muito robusto, ele não perde a programação e a calibragem fácil. Anda na minha mochila, está sempre programado direitinho, então eu gosto muito de trabalhar com ele. E a gente tem também o laser da MMO, que eu só vou fazer uma parte, porque Isso. a ponteira dele é um pouco mais grossa e menor também.
Então, ela dificulta um pouco. Ele é muito conhecido, tem vários profissionais que têm esse aparelho, né, da Uhum. NMMO, mas, na minha opinião, ele dificulta um pouquinho o acesso em algumas regiões, né? Isso. A Então, empunhadura dele é boa, a é, empunhadura é igual da Laser Smile, mas a área dele de 0,04, ele é um laser com uma ponta maior, ela dificulta alguns sim. acessos. Então acaba sendo um pouquinho mais difícil também. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Mais alguma dúvida, pessoal? E, Matheus, convida o Oi. pessoal para assistir a sua palestra do CIOSP, meu amigo. Mesmo quem Gente, não deixa eu trabalha em aproveitar. harmonização. Perfeito, obrigado, Isa. Gente, estamos lá no último dia, no sábado, às 4h30, na grade de harmonização orofacial do CIOSP. Eu vou dar uma palestra sobre laser terapia nas intercorrências. Então, vou ensinar como usar, como fazer nas intercorrências da ROF o uso do laser. Vou ensinar um pouco de PDT, ILIB, como eles podem ajudar dentro disso. É um prazer estar na grade principal. Nós vamos estar lá todos os dias, né? Sim. Do CIOSP. Então, vão lá tirar uma foto com a gente. Tirem um print nosso aqui, marquem a gente também. Quarta, quinta, sexta e sábado a gente vai estar em podcast, né, Isa? Vai rolar um monte de coisa legal lá no CIOSP. Mas a gente quer todo mundo junto com a gente. E se Então, vocês qualquer. têm dúvida, né, Matheus? Vocês têm alguma Isso dúvida de como que eu aplicar ia já o falar. clareador, qual escolher? Ai, tenho dúvida nesse equipamento, como é que funciona, tudo. A gente vai estar lá para Perfeito. ajudar vocês. Isso, a gente vai falar também, vai ter sedação, vai ter ozônio. Isso, a gente vai aproveitar muito para bater papo, para ensinar. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai estar lá à disposição. Tem alguma dúvida até lá, manda direct para a gente. Mas não percam, vai ser muito legal mesmo. Assim, a gente está muito animado para o CIOSP esse ano. Foi um prazer ter sido convidado para a grade principal. Assim, é a minha primeira vez, é uma honra poder estar lá. E assim, vamos levar nosso conhecimento para frente, né? Então, assim, se você quiser saber mais sobre a grade principal, me manda mensagem, me manda um direct aí que eu respondo também. Postem a gente aqui, marquem a gente para a gente se repostar de novo, pode mandar para os amigos assistirem. A gente está aqui à disposição de vocês, viu, pessoal? E, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai estar lá no CIOSP, então vai ter uma semana super aquecida na próxima. E na outra, vocês vão estar empolgadíssimo. A gente vai começar a jornada Viver de Clareamento, a primeira edição de 2024, que já vão ter muitos assuntos inéditos. Ela está completamente repaginada para receber vocês. Então, vai ter muito conteúdo gratuito durante 4 dias, inclusive uma prática clínica com o paciente na cadeira de clareamento dental, ensinando exatamente as regiões que não podem ter extravasamento de gel para que você não cause hipersensibilidade, para demonstrar tudo isso para vocês na prática, porque não adianta eu ficar 4 dias conversando com vocês e não mostrar em um paciente para que vocês entendam a real aplicabilidade ali na rotina do consultório. Então aproveitem, porque é um evento gratuito